Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso CEAPcast. Hoje, no episódio de hoje, né, a gente trouxe aqui a Renata, que ela é palestrante internacional. Vai estar aqui conosco compartilhando, né, um pouco do poder da ação, né, Renata? Sim. Comigo o seu presente. Eu sou Jezanias Monteiro, né, presidente do CEAP Brasil, e estamos mais uma vez proporcionando a todos nós e aos nossos colaboradores mais uma convenção nacional, a qual foi recheada de palestrantes do mais alto nível, né, que a gente quer sempre o melhor para nós, para todos, dentre eles a Renata, que aqui está, né? Então, Renata, seja bem-vinda e a casa é sua, viu? Aqui, o Gratidão, gratidão pelo convite, pela oportunidade. Tem sido um momento muito rico de aprendizados para mim também. Parabéns pelo evento. Estou muito grata e muito feliz de estar participando dessa primeira imersão aqui de vocês, do CEAP Brasil. Que bom, Renata, que bom, seu Jezanias, né? Oi. E para começar, Renata, a gente gostaria de saber assim, de você, qual foi o momento, né, que despertou em você esse desejo de estar viajando o mundo, né? Não é só nacional, é internacional, é um prazer tê-la conosco nesse evento. E a gente gostaria de saber qual foi o momento da sua vida que despertou esse desejo de estar compartilhando essa mensagem. Em 2014, eu vivi uma imersão. Como eu mencionei, eu acredito que foi uma busca por oxigênio. Não acredito que não tenho nada a perder, deixa eu ver no que vai dar. E eu lembro que naquela altura eu não tinha nem dinheiro para estar naquela imersão, mas eu falei com a minha mãe e eu disse assim, olha, eu preciso que você me ajude a levantar esse valor e eu garanto que é a última vez que eu vou me posicionar dessa forma, pedindo um dinheiro emprestado. Eu já estava com 27 anos na altura e aquilo me causava muita dor, muito constrangimento e uma sensação de, para que eu estou aqui na Terra, né? Para que eu nasci? E diante dessa imersão eu entendi, sim, as escamas começaram a cair. Sim. E eu comecei a ter um pouco mais de clareza de quem eu sou. Comecei a entender que eu tenho um valor e que a minha vida, uma vez transformada, poderia gerar essa transformação com a minha própria existência. Então, desde que eu vivi essa transformação, eu entendi que, às vezes eu falo a gente, mas de um modo geral, reclama que tem tantas coisas ruins sendo propagadas, divulgadas, mas cadê os bons que se dizem bons que estão calados? Então, se naquela hora eu me entendia como uma vetora de algo bom, eu precisava começar a falar. E era muito desafiador para mim, porque eu não falava em microfone, eu não falava em palco para públicos, mas eu comecei a trazer um olhar de eu quero contribuir na vida das pessoas diante de toda a transformação que eu tenho vivido. Eu quero plantar uma semente, poder deixar um legado. E vinha muito aquela frase, né? Como eu quero ser relembrado um dia quando eu partir. E isso fez com que as minhas decisões começassem a tomar uma nova direção. E aí, Renata, você fez tipo aqueles indivíduos que dizem assim, eu vou fazer parte da história, não vou apenas passar, né? Você fez isso. Então, eu gostaria de saber como é que você colocaria o poder da ação, como você descreveria o poder da ação para todas essas pessoas que lhe ouvem, que lhe acompanham? Tá. Eu vou começar trazendo o poder de uma decisão. Trazer o olhar da ação como uma decisão. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo me decidir. Só que a gente toma milhares de decisões por dia. Sim. O problema é que às vezes a gente precisa se posicionar de uma forma diferente e decidir por fazer algo diferente. Então, se a gente pega no dicionário mesmo, decisão é uma cisão, é um rompimento. E eu entendi que eu precisava romper com comportamentos velhos, eu precisava romper com aquela história e era uma ponte que não tinha mais caminho de volta. Era dali para frente. Então, quando eu tomei aquela decisão em 2014, eu entendi hoje, conscientemente, quando eu olho para trás, eu digo, caramba, há pouco eu estava comentando, se eu não tivesse tomado aquela decisão de dar um passo, mesmo sem ter tanta clareza aonde aquele passo me levaria, mas a certeza de que estava alinhada aos meus valores, aos meus princípios e que era uma decisão boa, eu não sei aonde eu estaria hoje. Uma decisão que em 2014 mudou totalmente o rumo da minha história. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para quem está nos ouvindo é a importância de uma decisão, que por mais simples que ela aparente ser, ela te faz romper com padrões.
Ela te coloca numa perspectiva nova, que talvez num primeiro momento ela pareça ser insignificante e simples. Mas aquela decisão de forma potencializada, dia após dia, né, no diariamente, ela já leva para um outro lugar, que a repetição do que eu já fazia me levaria para um lugar que eu já conhecia. Então, o poder da decisão, o poder da ação com um olhar de a minha decisão de hoje, ela interfere no meu futuro de amanhã. Há pouco eu estava conversando também com outra colega, ela dizendo assim, tudo que você veio construindo na sua história foram pavimentos de um edifício. Então, hoje, de repente, o que você está vivendo já faz parte dessa construção que foi sendo feita a partir dessas decisões. E foi na hora quando eu mencionei, eu disse, exatamente, eu não sei onde eu estaria hoje, como seria a minha vida hoje, se eu não tivesse dado aquele passo, aquela ação lá atrás de dizer, eu mereço viver essa jornada, eu mereço viver essa imersão, eu mereço me dar uma oportunidade, eu mereço me ver como possibilidades e não mais como uma pessoa cheia de condições e de limitações. Eu preciso trazer um olhar novo para mim. Mensagem linda, Renata. A gente até vê já, né, que essa sua decisão, falando de decisão, uma decisão que você tomou aos 27 anos lá em 2014, né, já são mais de 10 mil alunos, mais de 3 mil atendimentos, né? E a gente vê que provavelmente não foi fácil. Eu gostaria que você compartilhasse os obstáculos que você teve ao tomar essa decisão, né? Se for falar pra gente, não, foi super fácil, não, deu tudo não foi. certo. Não foi como não é. Compartilhasse um pouco conosco. Claro. Roberta, nem foi como não é. Às vezes eu digo assim, que você chegar num lugar é mais simples do que permanecer nele. Então, eu costumo falar assim para as pessoas com quem eu compartilho e converso, né? Foram muitos quilos de sal. Alguns eu já encerrei, mas abri novos sacos já de um novo quilo de sal. Então, existiram sim muitos desafios e o primeiro desafio era em relação a mim mesma. Existia uma voz boa dentro de mim, mas existia uma voz ruim. Existia um pensamento de abundância, mas existia um pensamento de escassez. Existia uma personagem próspera, mas existia uma personagem pobre. Então, dentro de mim, ficava nesse conflito, muitas vezes, dessas verdades que eu fui aprendendo ao longo da vida. Então, como que naquele momento, aprender coisas novas, mas ter que me esvaziar de todas aquelas que eu aprendi ao longo de 27 anos? A partir das experiências, a partir do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti, e tudo isso foi criando uma programação neural dentro de mim. Então, ali, eu comecei a aprender um caminho novo. Mas todos os dias eu preciso alimentar e trazer estímulos bons e positivos para esse novo, porque o velho está lá. Ele só não está tendo voz agora. Mas se eu parar de alimentar esse bom, eu sei o caminho anterior. O meu cérebro sabe me levar de onde eu já saí. Só que todos os dias eu tenho clareza e eu digo para mim que eu não quero voltar para onde eu já saí. E aí por isso eu preciso trazer um olhar de ambição do para onde eu quero ir. Então são quilos de sal, existem sim os desafios, às vezes com as próprias pessoas que estão ao nosso redor, que não estão ainda acostumadas com essa nova versão. E você acaba cortando um vício ali, né, como se fosse uma droga. Então existe o dependente, existe o codependente. Se eu, quanto dependente, cortei ali de forma intencional aquele vício, o codependente talvez ele não estivesse preparado. E eu tenho que estar atenta a esse estímulo, porque todos os dias ele vai criar uma forma de alimentar esse vício. E se eu não estiver atenta, nós não estivermos atentos, nós vivemos 90% do nosso dia com base nos nossos vícios. Renata, a gente percebe que a ação ela precisa de algo além, né? Aí eu pergunto para você, como associar a ação com o preparo técnico para que ela possa realmente se transformar em realidade? Show. Eu acredito que lugares certos, pessoas certas e conhecimento certo. Às vezes a gente está se encharcando e tendo overdose de conhecimento, mas conhecimentos que não trazem algo produtivo, que não aproximam do resultado que eu quero chegar. Então, você estar nos lugares, na ambiência, o poder da ambiência, o poder da frequência das pessoas com quem você está conectado, porque ou você está puxando ou você está sendo arrastado, está sendo puxado por alguém. Então, é importante saber a hora, e isso eu aprendi muito ao longo dessa jornada, né? Buscar os conhecimentos certos que vão me ajudar na pessoa em quem eu quero me tornar.
trazer a leitura de livros que vão me aproximar dessa visão que eu quero alcançar. E é uma transformação constante de mentalidade, né? Então, foi quando entra muito para mim a importância da inteligência emocional, onde eu comecei a aprender a não só ter o autoconhecimento, mas a gerenciar esse autoconhecimento. Porque se eu tenho autoconhecimento, mas eu não tenho uma emoção certa para me autogerenciar, eu posso levar isso por um caminho totalmente destrutivo. Certo. Renata, eu vi na tua fala que você falou muito basicamente de renúncias, né? Você sabia onde queria chegar e você sabia o que te empatava de chegar naquele objetivo. E lá na sua palestra você falou sobre zona de conforto, né? A gente vê que muitas pessoas acabam conseguindo os objetivos, alcançar seus sonhos, suas metas, mas elas paralisam, né? Elas não conseguem sair ali daquela zona de conforto que elas estão. Você acha que o fato delas não renunciarem e de fato não saberem onde querem chegar, né? O que querem alcançar de verdade, tem impedido elas de continuar ali? Se a gente pega emocionalmente, a pessoa ela não fica na zona de conforto porque ela quer racionalmente. Muitas vezes ela nem quer estar naquele lugar, mas emocionalmente ela se alimenta daquele lugar. Então, nem sempre, é muito comum perguntar assim, o que é que você ganha nessa zona de conforto? As pessoas, nada, né? Claro que ganha. Porque se você não estivesse ganhando algo emocionalmente, você já teria saído de lá, você já teria buscado meios, formas, ferramentas, ajuda. Então, o que nos paralisa numa zona de conforto não é, muitas vezes, a falta do conhecimento técnico, mas é a falta de inteligência emocional para poder trazer uma clareza de quem eu sou, sabendo quem eu sou, o que é que eu quero para a minha vida? Porque se eu não tenho clareza de quem eu sou na minha identidade, talvez eu não acredite nem que eu mereça grandes coisas. Talvez eu nem acredite que mesas de grandes governantes sejam para mim. Sim. Talvez eu comece a achar que eu mereço as migalhas que estão caindo. E aí, quando eu falo assim, eu estou falando realmente de um cenário de onde eu saí. Quantas vezes eu achava que o meu lugar era de bastidor, escondida, onde as pessoas... Eu chegava, eu saía, ninguém me via e estava tudo bem. Mas quantas coisas guardadas que alguém estava precisando ouvir e quantas pessoas poderiam estar perdendo ali, né, a oportunidade de ver algo novo porque eu estava cheia de vaidade, preferindo me calar. Então, a questão até da renúncia, que no meu caso, o sair da zona de conforto para mim, em muitos momentos foi sair do que era confortável, do que era prazeroso para mim, naquele instante, mas conseguir dizer um não para mim, entendendo que se eu queria construir um legado, não poderia ser sobre mim, mas no transbordo que eu queria levar para o outro. Renata, a gente percebe que você visualizou transformar a si próprio e ao seu redor. Aí, com isso, eu pergunto o seguinte, como você pretende mudar essa realidade do negativismo, das pessoas que estão numa zona de conforto que é confortável, entre aspas, porque ela não está bem. Então, através do poder da ação, que é o seu mote da sua palestra. Eu acredito que é algo que aparenta ser tão simples, mas eu acredito que fazer com que as pessoas voltem a sonhar. Porque muitas pessoas estão apenas sobrevivendo. Às vezes tem gente que está trabalhando só para trocar hora de trabalho por dinheiro, porque tem conta no final do mês para pagar, porque tem que pagar a escola do filho, porque tem que sustentar a casa. Mas é você trazer esse olhar do que isso vai me edificar a partir do momento que eu passo a resgatar esses sonhos, né? Então, eu acredito que se eu consigo fazer com que as pessoas voltem a sonhar, é o suficiente? Não, mas talvez o primeiro passo. Que a partir desse sonho ela comece a ter um motivo suficiente para que ela queira mais viver o sonho dela do que a vida que ela está vivendo. Para que ela tenha um motivo para que ela queira gastar a energia, girar a chave do carro. Porque eu costumo dizer assim, o querer é como se fosse um carro com um tanque cheio. Mas o tanque cheio, se eu não faço nada, não girar a chave, não piso no acelerador, o carro é incrível, tá com um tanque cheio e tá parado no lugar. Sim. Mas ela precisa começar a construir esse olhar dos sonhos. Então, acredito que trazer esse resgate de sonhos é um primeiro passo
para que as pessoas, em um propósito, uma identidade alinhada, comecem a trazer um olhar de caramba. Eu sou essa pessoa. A gente fica na palestra. Caramba, eu mereço começar a pensar assim, a viver esses sonhos. Cara, não vou mais perder tempo. Não quero mais me distrair com o que está sendo prazeroso, onde eu estou aqui comendo a gordura da carne, estou infartando e estou deixando o filé inteiro aqui indo para o lixo. Tipo, não. É um acordar, né? É um acordar. É literalmente um acordar. E às vezes esse acordar vem meio que num susto. E traz desconforto, né? Sim. Porque às vezes ficar ali no conforto da cama, se a gente for pegar de forma metafórica, ficar ali agarradinho no travesseiro, na caminha confortável, naquele cheirinho de casa que traz uma memória afetiva, enfim, é bem mais gostoso. Mas quando a gente começa a trazer o olhar da realização, da transformação, do que sua vida gera de transformação no seu lar e transborda em outras pessoas, aí deixa de ser um trabalho, aí passa a ser de fato uma missão. Aí eu começo a entender que a minha missão não é naquilo que eu faço, mas é naquilo que eu sou. Então hoje Renata, eu entendo que a minha vida é a minha maior missão. Então na hora que eu trago essa congruência para a minha vida, eu estou vivendo a minha missão. E se eu estou vivendo ela é verdadeiramente boa, ela transborda para outras pessoas. Porque a água não vai ficar parada, ela vai ficar ali no movimento. Obrigada, Renata. Renata, já são 10 anos, né? Nessa caminhada como treinadora, palestrante, né? Faz atendimentos também individuais. E eu acredito que nesses atendimentos individuais você já tenha pegado umas lições, né? Eu queria que você pudesse compartilhar conosco essas lições que você aprendeu ao longo das suas palestras, treinamentos, e você lidar com várias outras línguas, né? Não é só aqui no Brasil conosco. E eu queria que você compartilhasse as lições que você teve. Eu acredito que uma grande lição quando uma pessoa senta na minha frente, que eu realmente passei a treinar o meu olhar, vou fazer 11 anos esse ano, é olhar para ela como alguém cheio de possibilidades. Porque se ela tivesse se vendo cheia de possibilidades, ela não teria me buscado. Então eu não posso colocar um olhar de condição diante da condição dela, mas de olhar para aquela pessoa como uma pessoa assim cheia de potencial, como realmente uma máquina, uma potência, no sentido de essa pessoa ela é extraordinária, eu só preciso ajudá-la a trazer um olhar diferente para si, encontrar o que já tem dentro dela, eu não vou colocar nada dentro dela. Então, um primeiro grande aprendizado lá atrás foi olhar para quem senta na minha frente como alguém cheio de possibilidades, entendendo que ela tem uma história assim como eu tenho a minha, ela foi vítima de outras vítimas, mas ela não precisa mais continuar vítima e refém da própria história, mas ela pode continuar uma história daqui para frente. E quando fala assim de morar em outros países, né, de ter experiência com outras culturas, a importância de entender, muitas vezes o que eu ouvia era, isso é cultural da nossa região, isso é cultural, e com muita humildade trazer o olhar de, mas deixa eu te apresentar então aqui uma nova perspectiva diante dessa cultura. E aí você coloca na balança e vê o que faz mais sentido. Então, de respeitar, aprender a respeitar e a ouvir cada vez mais a história do outro, trazendo as possibilidades que podem existir ali. E entender que... Aí, quando eu trago, né, a questão de ter morado na África, eu aprendi muito a questão do olhar da felicidade e da gratidão. Então, que as minhas próprias convicções, em determinados momentos, elas precisam ser questionadas e muitas vezes reformuladas, porque eu tinha um entendimento sobre felicidade, sobre gratidão diante de tudo que eu já tinha tido como experiência na vida. Eu achava que eu era grata, eu achava que eu era feliz. Até que eu tive uma experiência nova, com cultura nova, com realidades novas, e eu vi que era hora de entender mais, mergulhar um pouco mais na minha definição, no meu conceito sobre felicidade, sobre gratidão. Então, de trazer realmente esse olhar de estar questionando as minhas próprias convicções em momentos diferentes da vida. Porque, às vezes, o que está precisando para que eu possa ir para um próximo nível, para que as pessoas possam ir para o próximo nível, é questionar o que elas vinham vivendo até então com as maiores certezas que vinham dando certo até aqui. Mas talvez daqui para frente já não é o que vai funcionar. Renata, eu sou advogado, né? Como você também tem formação jurídica, né? E na minha experiência eu sempre digo o seguinte: o ser humano só produz sob pressão. Se você está aqui com um advogado da sua equipe e se você não dá prazos para ele, ele vai funcionar fraco. Agora, quanto mais prazo você der para ele,
dentro da realidade, ele vai ser exigido e ele vai produzir muito mais. E em cima disso eu pergunto, os grandes diferenciais na vida das pessoas são aqueles que conseguem produzir sem ser só por obrigação. Aí eu pergunto, como a tua vida foi mais ou menos por esse caminho? Como é que você faz para que você desperte nas pessoas que elas produzam sem ser por obrigação, mas que elas sejam motivadas a produzir realmente? Eu acredito que começar a encontrar para que de estar fazendo aquilo. Né? A pressão, ela sempre vai existir. Até se a gente for pegar a pipoca, o milho, que seria só um milho, mas passa ali no aquecimento, numa pressão, passa a ter um valor maior porque vira uma pipoca. Né? O próprio diamante, a pedra em si. A pressão, ela vai existir. A questão é quem eu vou ser diante da pressão. Em quem eu escolho me tornar, quais os comportamentos, aí entra muito a questão do autogerenciamento. De que forma eu vou me comportar, de que forma eu escolho lidar diante dessas situações, para que eu não mais repita o que eu já venho fazendo e eu comece a ter um comportamento diferente. E aí onde isso vai lapidando a beleza do diamante e isso agrega um valor muito maior. Eu acredito que isso começa a trazer a raridade no sentido de começa a trazer um brilho diferente no meio da multidão. Porque as pessoas elas estão acostumadas a andarem em rebanho, em massa, e estão tratando o que é comum como normal. E quando você começa a trazer um alinhamento aos princípios, valores que você tem de vida, e começa a tratar o que é normal como normal, inevitavelmente você começa a se destacar pelo fato de ter escolhido romper a decisão, né, de sair daquele ambiente e experimentar de novos ambientes, onde já existem pessoas vivendo dessa forma. Você não vai ser o único, eu sou única, vocês são únicos, mas existem já lugares onde essas pessoas estão vivendo. Sim. Então, eu acredito que quando cada um começa a trazer esse olhar de, tá, como eu vou me comportar? Quem eu escolho ser diante dessa situação? O que eu posso trazer de aprendizado dela? Porque uma coisa é quando eu faço o que é certo pelo motivo certo. Outra coisa é quando eu faço o que é bom e certo pelo motivo errado. Então, eu posso até encontrar um resultado, eu posso até chegar no resultado que eu queria. Eu só talvez não consiga sustentar esse resultado por muito tempo. Porque ninguém consegue viver uma vida inteira feliz pelo motivo errado. Entendi. Aproveitando a fala do seu Jezanias, né, sobre motivação, né, a gente sabe que está no começo do ano, aí muita gente aí quer fazer dieta, eu mesmo, entra na academia, mas acaba não conseguindo levar adiante, né, todo aquele objetivo que ela tem, acaba se desmotivando, parando na metade do caminho. Renata, tem alguma estratégia, uma dica, eu quero até anotar, né, para essas pessoas que acabam esquecendo ali do seu objetivo principal de se desmotivando? Tem algo assim que a gente possa uma dica compartilhada para a gente estar se motivando mais? Olha, eu vou voltar para o autoconhecimento. Porque quando a gente pega a questão da motivação como sendo algo externo, pode ser que você em algum momento não encontre essa motivação, mas eu preciso começar a encontrá-la dentro de mim. E quando eu trago um alinhamento e um ajuste da minha identidade, eu começo a questionar se aquele comportamento ele condiz com quem eu sou. Poxa, eu quero ir para academia. Tá, mas hoje eu tô com preguiça. Tá, mas se eu tô com preguiça, mas daria para eu ir? Ah, daria. Será então que esse comportamento, ele condiz com quem eu sou e com quem eu quero me tornar, onde eu quero chegar? Eu acredito que começar a trazer mais do que o olhar da motivação em si, mas pro questionamento. Porque a pergunta certa, ela gera uma reflexão. E ela vai me incomodar. Ela vai me trazer um desconforto, onde me gera um nível de consciência e eu vou escolher como eu vou me posicionar. Aí, se eu vou me posicionar como uma vitoriosa, aprendiz, ou se eu vou me comportar ali como uma vítima fracassada. E ter muita clareza, né? Dentro do coaching, a gente trabalha muito com o mural da visão extraordinária. Então, pega imagens que representem a visão extraordinária que você deseja em cada área da vida, para que você todos os dias, ao invés de ficar alimentando pensamentos ruins, trazendo aquilo como uma verdade de vida,
eu comece a criar um estímulo visual novo, eu comece a criar, aí entra muito dessa questão, né, também do foco, criar um foco comportamental, um foco visionário e um foco consistente. Então, na hora que eu tenho o meu mural, eu estou trabalhando com a minha visão, eu estou criando um foco visionário para mim. Se a gente pega um exemplo que eu gosto muito de trazer, a mulher, quando ela é engravida, ela não vive a gestação em regra e supostamente de qualquer forma. Ela já começa a trazer os comportamentos e muitas vezes já fica até treinando como se estivesse com o bebê no colo. Então, é começar a trazer esse movimento de foco para a vida como um todo. Aí, para alguns, vai entrar a questão de, vou criar uma agenda, um planejamento. Para outros, é só uma lista ali dos afazeres do dia. É começar a não negociar o que é inegociável para você. Porque na hora que você negocia o que seria inegociável para você, a conta ela não vai fechar lá na frente. Você está negociando quem você é, você está negociando os seus sonhos por prazeres imediatos. É como uma frase, né, que você falou lá na palestra, né, que sucesso é treino. É treino. Fracasso também. Roberta, nós queríamos agradecer imensamente, viu, a sua participação na nossa imersão do empreendedorismo. Realmente excepcional, né, sua palestra, esse